Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e nessa aula nós vamos continuar o estudo dos hidrocarbonetos. Vocês podem ver aí que agora estamos na parte 2, que vai mostrar então os diversos subgrupos ou subclasses dessa função orgânica que é tão importante aí no estudo da química orgânica. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e também deixarem sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho para que o YouTube os avise dos próximos vídeos que aparecerem aí do meu canal. Então vamos lá, bora iniciar essa aula. Pessoal, a função orgânica dos hidrocarbonetos, ela tem uma quantidade bem grande de subgrupos, tá? Ou classes, que nós vamos ver aí. Por exemplo, os alcanos é o primeiro subgrupo aí dos hidrocarbonetos. Eles apresentam essa fórmula aqui, ó, CnH2n mais 2. O que seria isso? Se eu tiver, por exemplo, um alcano com 2 carbonos, N seria igual a 2. Quantos hidrogênios teriam, então? 2 vezes 2 mais 2, que daria 6. Então, a fórmula, por exemplo, do etano, que a gente vai ver aí para frente, que é o alcano com 2 carbonos, qual que seria a fórmula molecular dele? C2H6. Tranquilo? O outro grupo que nós vamos ver nessa aula seriam os alcenos, chamados também de alquenos, que tem fórmula molecular, fórmula geral, não é? Você chega na fórmula molecular do composto de CnH2n. Os alcinos ou alquinos têm a fórmula geral CnH2n-2. Os alcadienos ou dienos, que tem a fórmula CnH2n-2 também. Cicloalcanos tem fórmula geral CnH2n. Cicloalcenos, CnH2n-2. Hidrocarbonetos aromáticos, que já seriam os que têm o benzeno, não é? E os hidrocarbonetos ramificados, que esse último grupo aqui, como a parte de nomenclatura dele é mais complexa, tá? Não é difícil, mas é mais complexa. Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então, todos esses grupos acima, nós vamos ver nessa aula de agora. Começando então pelo primeiro subgrupo aí, a primeira divisão dos hidrocarbonetos, que seriam os alcanos. Os alcanos, pessoal, o que caracteriza um hidrocarboneto para ele ser um alcano? Para ele ser classificado como um alcano? Ele tem cadeia aberta, ligação covalente simples, ou seja, entre carbonos, né? Então eles são todos saturados, também apolares. Como os alcanos hidrocarbonetos, não é? São todos apolares porque eles são formados apenas por carbono e hidrogênio. Isso aí a gente pode explicar para uma aula mais para frente. Mas, resumindo, por exemplo, né, dando um exemplo, como os hidrocarbonetos eles são apolares, eles não se dissolvem bem em água. A solubilidade deles em água é bem baixa, porque a água é polar, os hidrocarbonetos são apolares. Tranquilo? Aqui alguns exemplos de alcanos, então, temos aqui ó, o metano, que seria o alcano com apenas um carbono. Como que ficaria a fórmula molecular do metano, então? Aqui ó, seria C, tem um carbono só, né? Vocês podem ver que tem um carbono só. Quantos hidrogênios? CH4. Beleza? E é para isso que você pode utilizar a fórmula também, né? Se você colocar o N igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Chega na fórmula molecular. O metano, pessoal, ele aí, ó, é o mais simples, né, dos hidrocarbonetos. Ele é encontrado no gás natural e também em minas de carvão. Tranquilo? Então, a maior parte aí da composição do gás natural é metano, tá bom? Ele é inflamável. Tranquilo? Pode ser utilizado, ele pode ser queimado aí para poder utilizar ele como fonte de energia. O outro hidrocarboneto aqui, o outro alcano, seria o etano, que já seria aí um alcano com 2 carbonos. Vocês podem ver aqui, ó, 2 carbonos. Utilizando a fórmula lá, se vocês quiserem, desculpe, gravar essa fórmula geral, vocês podem.
mas eu acho meio desnecessário, tá? Porque com o tempo vocês vão aprender a desenhar, mesmo de acordo com o nome, vocês vão desenhar as diferentes tipos de moléculas orgânicas. Então, depois que você desenha, é só você contar a quantidade de carbono e hidrogênio e você chega na fórmula molecular. Mas se quiser usar a fórmulazinha, a fórmula geral lá de cima, qual seria a fórmula molecular do etano? C2, C2H6, beleza? Se a gente tivesse substituído aqui, ó, seria N igual a 2, aí qual seria o número de hidrogênios? 2 vezes 2 mais 2, 6, não é? Foi o exemplo que eu dei anteriormente, C2H6. O etano, pessoal, ele é um gás incolor e sem cheiro, utilizado aí na indústria para a produção de etileno, tá? Que vai ser outro hidrocarboneto que a gente vai ver a seguir. Propano já seria o alcano com 3 carbonos, butano, o alcano com 4 carbonos, hexano, o alcano com 6 carbonos. Como que seria a fórmula molecular deles? Do propano vai ficar C3H8, não é? Do butano, C4H10. Do hexano, C6H, aqui ó, 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, não é? Mais 2, 14. C6H14. Tá ficando meio pequenininho, né, galera? Mas eu acho aí que dá para vocês enxergarem. O propano, ele é um derivado aí do petróleo, vendido como combustível, tá? Geralmente esse gás aí, gás de cozinha, ele tem butano, creio que pode ter um pouco de propano também. Aqui, ó, o butano, ele é um derivado do petróleo utilizado no gás de cozinha. Então, a maior parte da composição do gás de cozinha é butano. Hexano, utilizado como solvente e desengraxante na indústria, que seria esse alcano com 6 carbonos. Tranquilo? O que é bem importante aí falar dos alcanos é que todos os petróleos e seus derivados são alcanos, tá? E vocês podem perceber aqui, ó, nessa tabela aqui à direita, que, por exemplo, o gás natural já seria uma mistura de hidrocarbonetos. Moléculas de hidrocarbonetos de alcanos, né? Com tamanho de 1 a 5 carbonos na cadeia carbônica. Gasolina. O que é a gasolina? Uma mistura de hidrocarbonetos com tamanho aí de 5 a 12 carbonos. Querosene, 12 a 18 carbonos. Lubrificantes, maior que 16 carbonos, mais que 16 carbonos. Parafinas, alcanos com mais de 20 carbonos. O asfalto, alcanos com mais de 30 carbonos. Vejam só que interessante. A gasolina, o principal componente da gasolina é o octano, tá? O octano já seria um alcano com 8 carbonos, beleza? Mas vocês têm que pensar que essas frações do petróleo também são misturas, né? Apesar de você ter a mistura inicial que tem isso aqui tudo, né? Que seria o petróleo, aquele líquido escuro, preto. Quando ele passa lá pelo processo de destilação fracionada, deixa eu escrever aqui, ó, destilação fracionada, o que que acontece? Você consegue fracionar, né? Separar as frações do petróleo, que seria aí os seus componentes. Como a gente viu aqui, gás natural, gasolina, querosene, lubrificante, parafina, asfalto, óleo diesel, assim por diante. Beleza, pessoal? O próximo grupo que a gente vai ver então seriam os alcenos, que são chamados também de alquenos, com fórmula geral CnH2n, tá? Então a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. O que caracteriza um alceno? Ele tem cadeia aberta, vai ter agora uma dupla, não é? Aqui é o en, lembra lá do infixo, en? En é de quê? Dupla, né? Aqui então ele é insaturado, apolar, não é? Como eu falei com vocês, os hidrocarbonetos são apolares e mais reativos do que os alcanos. Por que os alcenos são mais reativos que os alcanos? Essa ligação dupla, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? Que a gente vai ver aqui a relação do 3-buteno. Essa dupla tem uma densidade eletrônica aqui que pode ser utilizada para essa substância reagir com outra, beleza? Mas a parte de reações orgânicas a gente vai ver bem mais para frente, tranquilo?
Alguns exemplos aqui de alcenos, o eteno, então ele teria fórmula C2H4. Ele é conhecido como etileno e é produzido por frutos verdes, tá, pessoal? Vocês já perceberam quando você deixa, por exemplo, uma banana, uma penca de banana dentro de uma sacola fechada. Ela vai amadurecer mais rápido. Por quê? Porque no amadurecimento dos frutos estão sendo liberados etileno. E o próprio etileno promove aí o amadurecimento da fruta. O propileno, que já seria o propeno, né? Qual que seria a forma do propeno? Opa, C3H6. Olha lá, ele ocorre na natureza em processo de fermentação. Seria um exemplo aí de onde que se tem o propeno, chamado de propileno. Um buteno, usado como solvente combustível, que vai ter fórmula C4H8. Vocês podem contar aí os hidrogênios que tem nas fórmulas abaixo aí, que vocês vão ver que está batendo. O 2-buteno, também ele tem fórmula C4H8, utilizado na fabricação de polímeros. O 2-penteno, utilizado como solvente na síntese orgânica. Isso aí é só... cada substância dessa, pessoal, tem N aplicações, né? Isso aí seria como se fosse a principal, a mais conhecida. Um exemplo, né, de aplicação. 2-penteno, qual que seria a fórmula? C5H10, né? Como que eu estou chegando na fórmula molecular tão rápido? Utilizando a fórmula geral, não é? Mais um exemplo que é bem bacana também é você desenhar. Colocar lá 5 carbonos, por exemplo, no caso do 2-penteno, 5 carbonos, a dupla no carbono 2 e completar com os hidrogênios, tranquilo? Pessoal, tome muito cuidado na nomenclatura aí dos alcenos. Por quê? Você precisa de numerar a partir o mais próximo possível da dupla, que vai ser o começo da numeração. Então, aqui, ó, se você fizer isso aqui, ó, chamar essa molécula que eu coloquei de 3-buteno, considerando que a dupla está aqui ó, no carbono 3, isso aqui está errado, tá? O correto seria o quê? Numerar, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pessoal, desculpa a barulhada aqui, é que eu tô gravando na casa da minha mãe, tem muitos ruídos de fundo, é carro passando, chega um som muito alto aqui, tá? Mas enfim, não tem outro jeito não. Aqui eu estava falando então que a numeração, desculpe, dos carbonos tem que começar o mais próximo possível da dupla. Então, essa molécula aqui é o 1-buteno, tá, pessoal? 1-buteno. Tranquilo? O nome correto. Passando agora aí para os alcinos ou alquinos, tem fórmula geral CnH2n-2. Todos eles têm cadeia aberta, ligação covalente tripla, tá? Agora tem tripla, lembra lá do IN, o infixo que caracteriza a tripla. Então, eles são insaturados, apolares, mais reativos também que os alcanos, pelo fato aí de ter uma densidade eletrônica maior na tripla, né? Exemplos de alcinos, então. O que nós temos? O etino, qual seria a fórmula do etino? C2H2. O etino, pessoal, ele é também chamado de acetileno e é utilizado aí na fabricação do ácido acético. O acetileno ele é muito utilizado também em maçarico, porque ele consegue a mistura dele com o oxigênio, ele é o combustível, né? Ele vai conseguir gerar uma chama com uma temperatura maior, tá? Propino. Qual que seria a fórmula do propino? C3H4. Por que é C3H4? Você pode jogar na fórmula aqui ou então desenhar, não é? Porque ela tem 4 hidrogênios, 3 carbonos. Se você usar a fórmula geral, ficaria C3, o N aqui da fórmula seria 3. Substituindo aqui, ó, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, qual é a fórmula do propino? C3H4. Butino, utilizado na fabricação de borracha, que seria então C4. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6, H6. 2-butino, mesma coisa, né? C4, H6, beleza? Aí vocês devem estar perguntando, né? Existem duas substâncias
orgânicas diferentes com a mesma fórmula molecular? Existe. Isso aí é chamado de isomeria, tá? A gente vai ver bem mais para frente aí uma aula só falando sobre isomeria em compostos orgânicos. 3-metil-1-butino. Essa parte aqui, pessoal, essa numeração, metil, etil, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Não se preocupem não. Olha lá, tem aplicação como metabólito, tranquilo? E lembrem lá na questão de nomenclatura, começar a numerar os carbonos, né, o mais próximo possível da tripla aqui no caso. Então, aqui, ó, nesse caso, você não vai começar a numerar da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda aqui, ó. A tripla, ela está no carbono 2, tá? Entre o 2 e o 3, você sempre pega o número menor, tá, pessoal? Então, esse aqui, ó, seria o 2-pentino, tá? Não seria 3-pentino. Tranquilo? Próximo grupo, temos aí os alcadienos, chamados também de dienos de 2, não é? Em dupla, duas duplas, não é? Fórmula geral, CnH2n-2. Então, o que caracteriza aí os dienos? Cadeia aberta, duas ligações duplas, ou seja, também são insaturados, né? Apolares, mais reativos que os alcanos. Essas duplas aí, tem duas duplas, dois pontos ali que podem ser utilizados para fazer reações químicas, tá? Exemplos aqui de alcadienos, temos aqui o isopreno. Qual que seria a fórmula do isopreno, então? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? C5, utilizando a fórmula C5, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8, C5H8. Beleza? Eu não vou fazer dos demais não, pessoal. Acho que vocês entenderam bem essa ideia aí de utilizar a fórmula geral, né? Para chegar na fórmula molecular. O isopreno, pessoal, é um dos principais componentes aí da borracha natural, tá? Tá aqui a estrutura dele. Propadieno, utilizado como combustível para soldagem. 1,3 butadieno já é o monômero utilizado na produção da borracha. Monômero seria o precursor do polímero, tá? Mais para frente também nós veremos aí reações de polimerização. 1,4 pentadieno, ele já é utilizado em sínteses orgânicas. Não me perguntem quais, tá? Não sei. Pessoal, nomenclatura. Tenham cuidado aqui, ó, na numeração, então. Como eu falei com vocês, tem que começar a numerar mais próximo do grupo funcional. O que caracteriza ser um alcadieno? As duplas, né? As duas duplas. Então, aqui, ó, no caso, aqui a gente numerou da esquerda para a direita, ó. Por que seria esse nome aqui? 1,2 penta, o pente seria de ter 5 carbonos, não é? Dien, temos duas duplas. Qual que é a posição? IO, porque é hidrocarboneto, né? Termina em O. Qual que é a posição dessas duas duplas? 1, 2. Aqui, ó. 1, 2. Tranquilo? Cicloalcanos ou ciclanos? Fórmula geral, CnH2n. Número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Pessoal, agora apareceu ciclo no nome. Se aparecer o ciclo, vocês vão ver que vai começar a aparecer compostos cíclicos, né? Como o próprio nome já diz. Se é cicloalcano, o ano aqui é de ligação simples, não é? Ou ciclanos, tá? Podem chamar de ciclanos também, ó. Como se fosse a junção aí, né, dos nomes. O que caracteriza, então, ciclano ou ciclalcano? Ter cadeia fechada, não é? Ligação covalente simples entre carbonos, ou seja, eles são saturados, também apolares. Alguns exemplos aqui, ó, o ciclopropano, a fórmula C3H6, né? Utilizado como anestesia geral para inalação. Olha que legal. Ciclobutano, seria o ciclo aí com 4 carbonos, fórmula C4H8, não é? Forma compostos que podem ser encontrados em bactérias. Galera, muito cuidado aqui, ó. Aqui ele te deu a fórmula estrutural plana. Tá vendo aí que tem todos os carbonos e hidrogênios aparecendo? Tudo. Como que seria a fórmula com estrutura em bastão do ciclobutano? Seria essa aqui, ó. Um quadrado. Fala, professor, um quadrado? Se fosse você mostrasse essa imagem aqui na matemática, você ia falar, é um quadrado, tá? Quadrado, sem dúvida, é um quadrado. Mas na química orgânica, um quadrado seria o quê?
o ciclobutano, tá? Aqui é um ciclo com 4 carbonos. Os carbonos aí não estão nos vértices ou nas pontas, como a gente tinha visto nas aulas anteriores, não é? Ciclopentano é um hidrocarboneto altamente inflamável. Qual é a fórmula dele, do ciclopentano? C5H10. Ciclohexano seria já o C6H12. Aqui, ó, tem ele desenhado aqui, tá bem pequenininho, né? É utilizado como solvente e na síntese de outros compostos orgânicos. Pessoal, ciclohexano, como que seria essa aqui? Vocês estão vendo que é a forma estrutural plana. Como que seria a fórmula com estrutura em bastão? Que agora os carbonos estão escondidos aí nos vértices e os hidrogênios nem aparecem, mas vocês sabem que os hidrogênios estão lá. Aqui, ó. Se você colocar aqui, ó, mostrar isso aqui na matemática para você, você fala, isso aqui é um hexágono, não é? É, exatamente, isso aqui é um hexágono. Mas na química orgânica, se eu mostrar isso aqui para um químico, ele vai falar, não, isso aqui é um ciclohexano. Por que isso aqui é um ciclohexano? Aqui é um ciclo com 6 carbonos, fazendo ligações simples entre eles, não é? Ciclohexano, beleza? Cicloalcenos ou ciclenos, fórmula geral, CnH2n-2. O que caracteriza então um cicloalceno? Falou que é ciclo? Olha lá, tem que ter cadeia fechada, ligação covalente dupla, não é? Então eles são insaturados, apolares, mais reativos que os cicloalcanos, não é? Por quê? Temos a dupla aqui, ó, o ciclopenteno. Tá vendo? Seria aqui, ó, um ciclo de 5 carbonos, não é? 5 carbonos, mas aqui agora tem uma ligação dupla. Então não é ciclopentano, agora é ciclopenteno, não é? É um ciclo, 5 carbonos, e tem a duplazinha ali. Alguns exemplos aí de ciclenos ou cicloalcenos. Ciclopropeno seria o ciclo aí com 3 carbonos e uma dupla. É o mais simples cicleno isolado. Ó, que legal. Isolado quer dizer que conseguiu ser isolado ou da natureza, ou então pode ser de um experimento, não é? Ciclobuteno, utilizado na síntese de polímeros e compostos orgânicos. Aqui, ó, um ciclo com 4 carbonos. Então, ciclo, but de 4 carbonos, ciclo porque é fechado. O en dessa dupla aqui, ó, ciclobuteno. Espero que vocês estejam entendendo os nomes, tá? Ciclopenteno, 5 carbonos. É o que tem ali, né? Com a dupla. Ah lá, ele é utilizado como monômeros na síntese de plástico, precursor de alguns tipos de plástico. Ciclohexeno seria um hexágono, os carbonos nos vértices do hexágono. Temos essa dupla, então ciclo, porque é um ciclo, né? Hex, 6 carbonos, o en da dupla termina em O, hidrocarboneto. Ciclohexeno, intermediário em vários processos industriais. Tranquilo? Pessoal, o último grupo que a gente vai ver então na aula de hoje são os hidrocarbonetos aromáticos. Vocês devem estar pensando, professor, e os ciclinos? Existiria um ciclo com ligação tripla no ciclo? Existem os compostos, mas eles não são estáveis o suficiente para existirem, tá? Ficou meio estranha essa frase, né? Dá para, creio, eu não sei, não sou da área de orgânica da pessoal, mas eu creio que pode ser que dê até para sintetizar um ciclino, mas como vai ter uma tensão muito grande no anel, pelo fato de ter uma ligação tripla, ele não vai ter estabilidade suficiente para existir, tá? Me corrijam aí nos comentários do YouTube algum químico orgânico. Pessoal, então falando então dos hidrocarbonetos aromáticos, o que a gente vai ter então? Cadeia fechada novamente, ligações covalentes simples e duplas alternadas. É isso aqui que caracteriza um benzeno, pessoal. A gente vai ver aí, ó, que seria um anel aromático, tá? Todos eles são insaturados, porque eles têm as duplas e apolares. Alguns exemplos aqui, ó, benzeno. Benzeno. Vocês vão perceber aí que temos nomes agora bem característicos, não é? Benzeno. O que seria um benzeno? Pode ser utilizado, por exemplo, né, como precursor de polímeros. É um ciclo aqui, ó, de 6 carbonos, tranquilo? Com ligações dupla e simples
alternadas. Pessoal, uma coisa que é importante vocês entenderem que ocorre um fenômeno que é chamado de ressonância no benzeno e nos demais aqui também, tá? Como tem um ciclo de ligações duplas e simples alternadas, essas ligações elas podem se mover. Podem não, né? Elas se movem. Elas estão em movimento, esses elétrons dessas ligações duplas. Por exemplo, essa dupla aqui, ó, se ela pular para cá, essa pular para cá e essa pular para cá, vocês vão perceber que você vai chegar nessa outra estrutura de ressonância do benzeno, beleza? Isso aí fica acontecendo o tempo inteiro, esse movimento dos elétrons. Por isso, vocês vão perceber aí que nos vídeos o benzeno, nos vídeos não, desculpem, nos exercícios, nos livros, ele pode ser representado dessa fórmula, tá? Que seria um hexágono. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar um bonito aqui. Não, não vou. Um hexágono. É difícil desenhar com essa canetinha, né, pessoal? Um hexágono com essa bolinha no meio. Isso aí é um benzeno, tá? Ou seja, o naftaleno poderia estar representado aqui, ó, com duas bolinhas dentro dele, em vez de ter essas ligações mostrando as duplas, né? Poderia estar representando aqui dessa forma, que é o antraceno, o pireno, tranquilo? É aqui, ó, o naftaleno, pessoal, é o principal componente ainda da naftalina, não é? Inseticida, olha que legal. Tem essa estrutura, como se fosse dois anéis benzênicos juntos, não é? Grudados um no outro. O antraceno, três anéis benzênicos juntos. Ele é utilizado aí na produção de corantes. O pireno, seriam 4 juntos, utilizado como sonda molecular. Tranquilo, galera? Agora vamos aí no nosso momento memes de química. Tem muito meme com benzeno, velho. O povo gosta dessa palavra benzeno, né? Porque dá para fazer vários memes. Então, momentos memes de química. O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estão fazendo na igreja? Aí você fica pensando, 6 carbonos e 6 hidrogênios. O benzeno, pessoal, lá ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Se você pegar a fórmula molecular do benzeno, é C6H6. Então, o que 6 carbonos e 6 hidrogênios estão fazendo na igreja? Benzeno, né? Benzeno. Nossa, horrível. Outro. Em 1920, descobrem que o benzeno é cancerígeno. Olha pra você ver, o benzeno, os compostos com anéis aromáticos tendem a formar várias substâncias que são cancerígenas mesmo, tá? Olha pra você ver a reação do benzeno, olha que legal. O benzeno, antes de descobrir que ele é cancerígeno, tava um benzeno com as duplas felizes, né? Olha lá, olha que legal. Agora um benzeno, depois que ele descobriu que é cancerígeno, ele ficou triste. Ele ficou com a carinha triste. Horrível. Ai, ai, colocaram aqui, coitado, o Papa Francisco, olha lá. Papa Francisco benzendo o domingo de vocês. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Tem vários memes de benzendo, pessoal. Muito engraçado. Galera, como atividades dessa aula, então, façam os exercícios da semana 4 do plano de estudos tutorados, que é o PET. Quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios 4, semana 4, que eu também vou enviar para vocês. Vai ter uma quantidade boa de exercícios aí para meus alunos, né? Das aulas remotas. Utilizem o aplicativo aí Conexão Escola e o Google Classroom para fazer contato comigo, no caso dos meus alunos. Dos outros alunos, potenciais alunos meus aí que estão gostando dos meus vídeos, vocês podem ficar à vontade aí para me mandar direct no Instagram ou deixar comentário no YouTube para fazer um contato aí comigo e tirarem suas dúvidas. Gostaria de agradecer nessa aula a professora Carolina Batista, ela que fez a matéria lá do site, toda a matéria, vocês podem perceber nos slides lá que eu utilizei muito das figuras, né, desse site, que foi essa professora aqui que fez, já me ajudou bastante nessa aula. Obrigado aí, professora Carolina. De novo, novamente, a professora Fernanda Moraes. Sigam ela lá no Instagram dela, Moraes Fernanda 1000. Me ajudou demais nessa aula aí, desenhando, montando várias dessas moléculas orgânicas aí no software, né, no ChemDraw que ela utilizou. Então, obrigado, professora Fernanda. E me sigam, pessoal, no meu Instagram, professor Magno Augusto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. E como o meme diz, espero aí que o Papa Francisco esteja benzendo o domingo de vocês.